Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Continuamos com o nosso treinamento TJ São Paulo, outro nível, Código do Processo Civil. E como eu falo sempre, em meus treinamentos, boa, menino. Maravilha, maravilha. Continuamos aqui com mais uma questão do Código do Processo Civil. E vamos lá. Caio, que é motorista de transporte por aplicativo, estava voltando para casa após um dia de trabalho quando, aguardando o semáforo ficar verde, teve seu veículo atingido por Antônio. Após frustradas tentativas amigáveis de solucionar o caso, propôs ação de reparação de danos em face de Antônio, exigindo o pagamento de danos emergentes e lucros cessantes. Em primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando Antônio apenas ao pagamento de danos emergentes. Diante da situação hipotética, tendo em vista que ainda não transcorreu o prazo para apresentação do recurso de apelação, bem como inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade da decisão, é correto afirmar que... E aí, gente, vamos agora aquela partinha da gente entender o que está acontecendo aqui, ó. Caio, que é o motorista, ele propôs uma ação em favor de Antônio. E aí, frustrada a tentativa, entrou o processo e, em primeira instância, foi julgado parcialmente. E, nesse caso do julgamento parcial, qual que é o recurso, né? Então, foi um julgamento no meio do processo? Não, aqui foi o processo que já foi finalizado, foi julgado parcialmente. Então, para essas decisões, mesmo que parciais, aí no final do processo, o recurso correto é o de apelação, ó, tá vendo? Recurso, já tem aqui o recurso de apelação e vai perguntando para você. Então, ó, caso Antônio aceite tacitamente a decisão que pague os danos emergentes e os lucros cessantes, ainda assim poderá apresentar apelação. Vamos fazer por parte, então, aqui, ó. Caso Antônio aceite tacitamente. Então, tacitamente ou não, se aceitou a decisão, não cabe mais entrar com recurso, tá? Aceitou a decisão, tanto expressamente como tacitamente, não pode apresentar a apelação. Antônio pode apresentar renúncia ao direito de recorrer desde que mediante aceitação? Não, a renúncia, qualquer parte pode renunciar. Veja que qualquer parte não, né? Só o recorrente que vai renunciar, mas não precisa de aceitação do outro, tá? Não precisa de aceitação. Se Antônio apresentar apelação, Caio poderá aderir ao recurso mediante autorização? Não precisa de autorização para interpor aí o recurso adesivo. E aqui fala, o recurso adesivo apresentado por Caio não será conhecido se houver desistência do recurso. O recurso adesivo apresentado por Caio não será conhecido se houver desistência do recurso apresentado por Antônio? Sim. Porque o recurso adesivo ele não será conhecido? Porque o recurso adesivo está vinculado ao recurso principal, que é de Antônio. Então, se houver desistência de Antônio, aí não dá. E aí, por que ele está falando que o recurso adesivo apresentado por Caio, logo o outro vai ser o recurso principal? Porque um já interpôs o adesivo e só sobrou o Antônio. Então, o Antônio que está interpondo o recurso principal, ok? Deu para entender aqui, ficou subentendida essa informação. O gabarito, nesse caso aqui, é o D, tá? Caso o Antônio decida recorrer, ele poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sim. Não precisa autorização.
Então, o gabarito já está aqui, ó, gente, ó. Lindo, lindo, lindo. E aí a gente faz aquele resumo da parte de recursos, porque é importante, essa altura do campeonato a gente está treinando e é importante a gente fazer esses resumos. Veja, vamos começar por aqui, ó. Então, o recurso. O prazo para interpor recurso, exceto embargos de declaração, o prazo geralmente é 15 dias, tá? Embargos de declaração no processo civil, 5 dias. De acordo com o processo civil, quais recursos que existem? Apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário. Agravo em recurso especial, extraordinário e embargos de divergência. Continuando aqui. Vamos lá. Artigo 1000. Aceitou expressa ou tacitamente a decisão, não poderá recorrer. É aquela questão que a gente falou ali. Agora, artigo 1001 dos despachos, não cabe de recurso. O despacho tem força de decisão. O despacho é movimentação do processo, por isso que não cabe recurso, está aqui. O artigo 1001, artigo 1002, a decisão pode ser impugnada ou no todo ou em parte. Então, houve a decisão e em uma parte da decisão, quem perdeu não concordou, por isso pode impugná-la em parte. Artigo 1005. Recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita todos os outros, salvo se distintos ou opostos os interesses. Litisconsorte aproveita todo mundo, salvo se distintos ou opostos seus interesses. Então a gente já falou aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquele recurso chamado de recurso adesivo. Veja, artigo 997, parágrafo 2º. O recurso adesivo, ele é subordinado ao recurso independente. Então, ele está ali vinculado, ele subordina-se, ele faz parte, ele está ligado ao recurso independente. Ele é dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto. Vamos lá, ele é admissível nos casos de apelação, recurso extraordinário e no recurso especial. O recurso adesivo não será conhecido se houver a existência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. O recurso adesivo resumidinho para todo mundo. Artigo 997, cada parte interporá o recurso independente. Cada parte interpõe o seu recurso. É claro que o adesivo aqui, ele tem a sua subordinação porque ele pegou a carona. Artigo 1º, vencido os dois, um poderá aderir ao outro, que aí já vem aqui para a parte do recurso adesivo. Vamos aqui para o 995, olhe comigo, menino, menina. Artigo 995, não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, o recurso, ele não impede a eficácia da decisão, ok? Vamos lá, o que é? Aqui também fala um pouquinho da eficácia da decisão, que poderá ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vamos para o 996 aqui, ó. Artigo 996 pode ser interposto pela parte vencida, terceiro prejudicado ou o MP. Veja que se o terceiro prejudicado, ele tem que comprovar que aquela parte da decisão afeta ele em alguma coisa, ele faz parte ali, ok? Artigo 1003, o prazo para interpor o recurso conta-se da data em que foi intimada a decisão. O prazo para interpor o recurso conta-se da data em que foram intimados da decisão.
intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. E aí, se estiver na audiência, começa a contar da data da audiência, porque lá foi proferida a decisão. Vamos lá. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns. Durante o prazo de interposição do recurso, se falecer a parte, o advogado ou ocorrer força maior que suspenda o curso do processo, será o prazo restituído em proveito da parte. Então, faleceu o advogado, aconteceu força maior, restitui o prazo durante o prazo de interposição do recurso. Artigo 998, o recorrente pode desistir a qualquer tempo sem anuência do recorrido. Está ali na questãozinha que a gente leu. Estou refletindo aqui novamente. Não precisa de anuência, autorização. A renúncia independe da aceitação da outra parte. O artigo 999 aqui, ó. Só que assim, mesmo renunciando, não impede análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido conhecida e daquela objeto de julgamentos recursos extraordinários ou os especiais repetitivos, entendeu? Então, mesmo que você faça o recurso, se for em um caso importante, ele será ainda assim trabalhado. Artigo 1006, certificado em trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão e chefe de secretaria, em independente despacho, providenciará as baixas nos autos em 5 dias. E aí, daqui a pouco a gente vai falar do reparo, mas vamos para outra parte aqui, ó. Aqui, ó. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido o recurso. Então, o tribunal decidiu, claro, vai substituir aqui aquela decisão. E vamos aqui, ó. Vamos para o reparo. O preparo, olha, eu falei reparo. Artigo 1007, o que é o preparo? É as custas aí do recurso, então tem que pagar. A regra é que se pague aí essa parte chamada de preparo. Artigo 1007, é necessário reparo sob pena de deserção. Então, é necessário reparo em qual momento? No ato da interposição do recurso, inclusive porte de remessa e de retorno. Então, preparo sob pena de deserção no ato da interposição do recurso. Mas veja, estão dispensados aí, exceto quem? Ministério Público, União, Distrito Federal, Estados, municípios, autarquias, e aí aqueles que têm a isenção legal. Agora veja, se houver insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará a deserção se o recorrente que tiver sido intimado não vier a supri-lo em 5 dias. Então, é possível que tenha insuficiência no valor do preparo? Sim. Então, vai intimar o recorrente na pessoa do advogado. Aí, se ele não suprir em 5 dias, implica o quê? Deserção. Só que veja aí, a gente estava falando aqui, ó, da inclusive porte de remessa e retorno, repete aqui também, ó, inclusive porte de remessa e retorno. Agora, nos processos em que os autos são eletrônicos, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno, ok? Agora, se for comprovado justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção. E aí, novamente, 5 dias para efetuar o preparo. Pagar, gente, pagar aí esse problema, essa questão. O equívoco no preenchimento da guia implica deserção. Tudo aqui, quando se fala do recurso, implica o quê? Deserção, cabendo ao relator intimar o recorrente para sanar o vício em 5 dias. Aqui, ó, esse equívoco implica deserção. Mas veja, se depois, ainda assim, você tiver insuficiência, se houver insuficiência, o parágrafo 5º aqui, ó, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive do porte e remessa.
Então, nesse caso aqui, ó, houve equívoco, tudo bem, então 5 dias. Aí chega depois, ainda tem insuficiência, aí é demais, né? Artigo 1008, julgamento proferido pelo tribunal, a gente leu lá, substitui a decisão. E aí, o preparo, gente, é o pagamento, que aí, sob pena de decisão, deserção, se não fizer, tem-se essa pena aqui. E aí vão estar dispensado, inclusive porte de remessa e retorno. É importante decorar? É importante aprender? Vamos continuar? Vamos. Então a gente estava falando aqui, ó, caso Caio aceite tacitamente, então tem lá na norma, o artigo 1000, a parte que aceitar expresso tacitamente, não pode recorrer. Então, a gente viu que estava incorreta. Olha, B, Antônio pode apresentar renúncia mediante aceitação de Caio. E o artigo 998 explica: o recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Vamos para C. Antônio pode apresentar apelação. Caio poderá aderir ao recurso desde que mediante autorização? Não. Cada parte interporá o recurso independente no prazo com observância das exigências legais. Agora, sendo vencida, autor e réu, o recurso interposto por qualquer da parte poderá aderir ao outro. E aí a gente começa já na parte do recurso adesivo, que a DAD já veio-se na sequência. O recurso adesivo apresentado por Caio não será conhecido se houver desistência do recurso apresentado por Antônio, que é o principal. E o parágrafo 2º do artigo 997 vem e fala: o recurso adesivo fica subordinado ao independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras. Agora veja, se aqui, ó, parágrafo, inciso 3º, não será conhecido se houver desistência do recurso principal. A D é o gabarito, a gente tinha falado. Agora vamos para E. Caso Antônio decida recorrer, ele poderá desistir do recurso a qualquer tempo, desde mediante anuência de Caio? Não. Então, qualquer parte, a renúncia ao direito, o artigo 999, a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva do ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, demonstrando aí que não tem vontade de recorrer, é reconhecido como aceitação tácita. Continuando aqui, ó, gente. Compete ao juizado especial cível aquela matéria, aquela lei que a gente tem estudado aí, ó. Compete o quê? Tá falando das competências do juizado especial cível. E aí a gente vou deixar grandão aqui para todo mundo ler. Então compete o quê, gente, ó? Processar e julgar as causas de natureza alimentar não é competência do juizado especial cível tratar de causas de natureza alimentar, independente do valor, não é competência. A, logo, não seria. Vamos para B. Realizar a conciliação e julgamento das ações relativas ao estado e capacidade das pessoas também não é competência do juizado especial cível tratar de ações relacionadas à capacidade das pessoas. Já a gente vai para o resumo. Continuando aqui, ó, para C. Conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade e interesse da fazenda pública. Competência não é competência, interesse da fazenda pública. Não venha enrolar aqui não. Vamos para D. Promover a execução de títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo relativos à microempresa de pequeno porte. Então, empresa de médio e pequeno porte, sim. Agora, microempresa não pode ser parte. Aí, quando se fala no juizado especial cível, misturou as coisas aqui. Promover a conciliação e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, tal como ação de despejo para uso próprio. Sim, despejo para uso próprio. Sim, maravilhosamente, estamos corretíssimos. O que a gente faz nesse caso? A gente vai... Vamos colocar aqui, ó, o gabarito nesse caso aqui, ó, é a
E aí só está falando das competências do juizado especial civil, que é a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Umas quebradinhas aqui. E aí a gente vem aqui, ó, da competência do juizado especial civil. Não é competência, natureza, alimentar, falimentar, fiscal, interesse da fazenda pública, acidente de trabalho, resida aos estados, capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial, capacidade das pessoas, não é, ok? Não é. Qual que é a competência, então, aqui, ó? Competência do juizado especial civil. Causa até 40 salários mínimos, despejo para uso próprio. Despejo para uso próprio. Já caiu questão falando de despejo aí, mas não falou que era para uso próprio. No caso dessa questão de agora, sim. Olá, ações possessórias com causa menor que 40 salários mínimos, bens imóveis. Ok? Ações possessórias, bens imóveis. Também é competência a execução de seus julgados, a execução de títulos extrajudiciais até 40 salários mínimos. Teve a decisão ali, vamos supor, pegando lá o Código Penal, que a gente tem as causas de menor potencial que pode ter a outras decisões, aí você decide que vai pagar a vítima ali o dano que você causou, enfim. E aí aquela decisão, aquele acordo feito, ele tem valor de título extrajudicial até 40 salários mínimos, você pode cobrar aqui, se a pessoa não te pagar. Artigo 12A, na contagem do prazo em dias úteis, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo, e aí vai. Aí a gente continua aqui, praticando bastante, tá? E aí a outra parte que eu quero falar aqui, a gente estava falando da competência, tá? Eu vou fazer o resumo lá, ó. A gente estava falando da competência que não é do juizado, alimentar, falimentar, interesse da fazenda pública, acidente de trabalho, resíduos, capacidade de cunho, patrimonial. Falamos das causas aqui, ó, causa até 40 salário mínimo, despejo para uso próprio, execução de seus próprios julgados e títulos executivas, as ações possessórias de bens imóveis. E aí tem aqui também, ó, não pode ser parte, o artigo 8 vai te lembrar que não pode ser parte incapaz, o preso, PJ de direito público em empresa pública da União, a massa falida e insolvente civil. Então, não pode ser parte, gente, esse artigo 8 aqui, ele só veio para complementar esse aqui também, ó. Não é no juizado alimentar, falimentar, fiscal, interesse da fazenda pública, acidente de trabalho, residual nos estados, capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial, e também não pode ser parte que é o incapaz ou preso, o PJ de direito público, empresa pública da União, é a massa falida e insolvente civil. Ok? A gente estava aqui. Vamos continuar, artigo 44, maravilhosamente. Agora a gente vai falar do juizado especial. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui para você ver. E eu também. Olá, André propôs ação de reparação de danos materiais em face do município da Lagoa Azul. Na petição inicial, André alegou que o carro oficial do prefeito colidiu com o muro de sua casa, causando prejuízo no valor de 20 salários mínimos. Apresentada a contestação, o juiz deferiu as providências antecipatórias no curso do processo para evitar o difícil dano e incerta reparação. Por fim, a ação foi julgada procedente ainda, condenando o município ao pagamento do valor solicitado por André na petição inicial. O município deixou de apresentar o recurso contra a sentença, aceitou tacitamente aí, diante da situação hipotética e considerando que o município de Lagoa Azul não editou lei municipal alterando o valor de obrigações de pequeno valor, assinale a alternativa correta. Então, resumindo, teve um acidente aí, que o município foi o culpado e foi julgado, condenado a pagar
a pessoa aí, do André. Até 20 salários mínimos é tido como pequeno valor. E vem para as questões aqui, ó. Se o valor por meio de obrigação de pequeno valor, André poderá realizar o saque pessoalmente em qualquer agência do banco depositário independente de alvará. E essa aí ela já vem para lembrar a gente que estamos corretíssimos. Estamos corretíssimas também. Então, pessoal que me assiste aqui, estamos corretíssimos. Tentando achar aqui o meu mouse. E não consegui ainda. Achei o meu mouse. O A é o gabarito, a gente já colocou aqui para lembrar isso aí. Pequeno valor não precisa, você mesmo vai lá em qualquer agência e pega o que você ganhou quando houver sido depositado aí. Então o A gente já viu que é o gabarito. Vamos lá, B. O município de Lagoa Azul deverá pagar o valor de 20 salários mínimos no prazo máximo de 30 dias. Aí, ó. Então fala o que é pequeno valor e fala qual que é o prazo ainda para pagar isso aí. 30 dias não, o prazo é 60 dias. Caso o valor não seja pago no prazo máximo de 60 dias, corretamente assim aqui, ó. O juiz imediatamente determinará o sequestro numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Até aí, tudo bem. Desde que após a realização de audiência, não. Então, caso o reclamante vai e fala, não me pagaram, o juiz já vai e separa o numerário, mas não precisa de audiência com o município Lagoa Azul. Vamos para D. O valor deverá ser pago por meio de precatório bonito, que poderá ser fracionado feio, não precisa ser fracionado, considerando a providência antecipatória, tá viajando na maionese. Não houve trânsito em julgado. Aí também está falando que a gente não conseguiu nem ler aqui, né, a questão. Ó. O município deixou de apresentar recurso contra a sentença, certo? Não ainda houve trânsito. Se o município não apresentou, o recurso já finalizou ali, né? Porque ele poderia pedir o recurso até ter o trânsito em julgado. Mas, enfim, isso aqui não é muito questão para a gente se preocupar aqui, porque ele está falando, ó, não houve trânsito em julgado da ação, uma vez que a sentença, por ter sido proferida contra a município Lagoa Azul, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Não tem esse negócio de duplo grau de jurisdição. Está lá na norma que não vai ter o reexame necessário. Então a gente está aqui no Juizado Especial da Fazenda. Eu vou só dar aquela pincelada para a gente lembrar aqui, ó. Não se inclui mandado de segurança, desapropriação, divisão, demarcação, improbidade administrativa e execuções fiscais, interesses difusos e coletivos também não. A gente vamos falar da parte do pequeno valor que era o que estava interessando para essa questão. Depois a gente volta no resumo sempre, tá, gente? Precatório de pequeno valor, inciso segundo aqui, ó. Artigo 13. Se a obrigação de pagar o pagamento será efetuado, se a obrigação for de pagar, o pagamento será efetuado no máximo em 60 dias, independente de precatório. De toda forma, até 40 salários mínimos é a norma aqui, Estado, DF, e 30 salários mínimos, município. Então, precatório de pequeno valor, de acordo com a norma, é 40 salários mínimos Estado, DF, e 30 salários mínimos, município. Se o valor estabelecido para o pagamento independente de precatório, o pagamento sempre será por meio de precatório, facultada a parte exequente a renúncia ao crédito excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório. Então, pequeno valor, só para lembrar, 40 salários mínimos Estado, DF, e 30
municípios. E aí vamos continuando aqui, ó. É vedado o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução. É vedado o fracionamento. Lá estava falando que podia fracionar. Não, é vedado o fracionamento. Desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Entendeu? É o que está lá naquela questão, é o que a gente viu aqui, ó. Vamos revisar? Olha lá, o município, aqui, ó. O município Lagoa Azul deverá pagar o valor de 30 salários? Não, a gente falou que não. Eu já revisei toda essa parte que eu não vou revisar para não ficar cansativo, gente, nem vocês, nem para mim. O resuminho tá aqui. Dá um pause, tá? Esse resumo é o do Juizado Especial da Fazenda Pública, vê se te atende, dá uma pausa aí. Esse resumo é da parte da lei do Juizado Especial Civil, certo? Esse resumo é aquele geralzão dos recursos que pega ali do artigo 995 até 1000 e lá vai cacetada, até o 1006, 1007, que faz o geralzão dos recursos. Espero que eu tenha te ajudado e vamos, que a gente não pode parar. Como eu sempre falo, voa menino, voa menina.